Saudações e oi, pessoas do Qualquer Coisa, aqui quem fala é a Lily. E cá estou eu, 55 mil anos depois do meu último vídeo a respeito da saída do Dennis, do Wesk e Alessandra, que já fazem 5 séculos já que isso aconteceu. Eu tô com um vídeo novo pra editar e postar aqui, só que aconteceu que essa semana aconteceram algumas coisas, e aí eu senti que eu precisava falar a respeito disso, inclusive a Annabelle, que editou meu último vídeo, e que também tem um canal, vocês deviam assistir, é sério, é muito bom. Se inscreve e dá gostei nos vídeos dela. Tem muita qualidade. Enfim, ela me recomendou falar a respeito do que eu vou falar. E eu me senti meio empolgada pra fazer esse vídeo. E eu senti que era necessário eu gravar isso. Enfim, como muitos de vocês já devem saber, Chester Bennington, quem sabe que é o vocalista do Linkin Park, foi encontrado morto na quinta-feira. Ele foi encontrado antes das 9 da manhã. E a gente só soube no fim do dia, porque foi quando foi liberado pela polícia pra divulgar. Enfim, tem muita gente triste, inclusive a Mayra gosta de Linkin Park até mais do que eu. Eu tenho gente na família que também gosta. Vocês que gostam já devem saber também. Pra quem não sabe, o Linkin Park é uma banda de rock. Foi formada em 1996 em Agoura Hills, na Califórnia. E tem 2 Grammys e mais de 70 milhões de discos vendidos. E, tipo, essa banda fez parte da adolescência de gente pra caramba. Não fez parte da minha adolescência porque eu era muito, muito mais nova do que isso na época que eu escutava Linkin Park. Inclusive, foi mais influência do meu pai. A maioria das coisas que eu escuto foi influência do meu pai. Enfim, o que aconteceu foi, como vocês já sabem, que o Chester foi encontrado morto essa semana e muita gente ficou triste, muita gente fez homenagem pra ele, muita gente no Twitter tava falando a respeito e tava tudo muito, sabe, tava tudo um clima muito triste pra todo mundo aqui. Ele morreu no dia 20, que foi nessa quinta-feira, como eu já falei, aos 41 anos, deixou 6 filhos, ambos de 2 casamentos. Muita gente já viu também que ele morreu no mesmo dia que o Chris Cornell faria aniversário de 53 anos. Inclusive, Chris Cornell morreu também há 2 anos, também se suicidou. Inclusive, o Chester tocou no funeral do Cornell e cantou Aleluia no funeral do Cornell. Foi uma coisa muito bonita. Logo 2 meses depois ele vem e o pessoal encontra ele morto e tal. É muito, 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 muito triste. O Chester já lutou contra drogas e álcool por muito tempo e ele teve uma época que ele já falava em suicídio por conta de ele ter sido abusado quando criança por um homem mais velho e deixou ele realmente muito abalado. Mas ele não, vocês sabem, ele não tinha se matado ainda. Existiam também muitas notícias falsas a respeito do Chester ter morrido. Todo mundo, o pessoal até parou de acreditar de tanto que surgiam essas notícias. Tanto que quando eu soube que apareceu o link lá da notícia falando sobre ele ter sido encontrado morto, eu não quis acreditar. Porque é como se as pessoas já estivessem acostumadas com esse tipo de notícia. E o pessoal falava, não, é verdade, dessa vez é sério. Eu não quis acreditar, até eu ver o tweet do Mike falando sobre isso e confirmando tudo, falando que algo mais oficial seria confirmado em breve. Eu fiquei realmente muito triste e muita gente estava falando sobre isso ao mesmo tempo que eu soube, e foi realmente muito, muito triste pra todo mundo. O Chester também tinha problemas estomacais, que foi o que ele já falou em entrevistas, e ele já passou por uma cirurgia pra curar uma hérnia de hiato que ele chegou a ter, e ele chegava a dizer que quando ele cantava ele sentia muita vontade de vomitar, pra você ver como o caso era sério. E não, isso não justifica a morte dele, tipo, de pensar, ah, caramba, ele morreu por causa de um problema no estômago. Não, ele já passou por essa cirurgia e provavelmente ele não tinha mais esse problema. E foi confirmado pelo condado de Los Angeles, o necrotério do condado de Los Angeles, que a causa da morte dele foi suicídio mesmo. Ele se enforcou com um cinto em uma das portas de um quarto da residência que ele tava morando. É uma coisa bem forte. Ele tinha algumas músicas, entre aspas, suspeitas, porque ele costumava escrever sobre doença mental, tristeza, dor de cabeça, buscar salvação. Eram coisas desse tipo que ele costumava escrever. E, cara, pensa, eles lançaram o One More Light, que foi o último álbum deles. Foi o 7º álbum lançado por essa banda, foi lançado inclusive no maio. Cara, será que ninguém notou que esse One More Light poderia ter sido algum
tipo de pedido de socorro. Porque foi o último álbum que o Linkin Park lançou esses tempos aí. Tinha muitas letras tristes que davam muito a entender que tinha alguma coisa acontecendo na vida pessoal de alguém ali naquela banda. Nobody Can Save Me e Heavy são duas músicas que, cara, se você parar pra pensar, parecem mais cartas de suicídio. Inclusive é isso que os fãs associam. E, gente, depressão não é uma coisa simples. É uma coisa muito séria a ser discutida. Depressão não é frescura. Tem gente que fala que depressão é frescura, mas depressão não é. É uma coisa muito ruim. É uma doença muito grave e milhões de pessoas no mundo passam por isso. Se você sente que você tá mal e que você, por exemplo, não quer mais viver ou que você não tem mais motivos pra isso, você tem que buscar ajuda. Se você conhece alguém que você percebeu que tá mal e que tá querendo desistir de lutar pelas coisas que a pessoa mais quer, ajuda. Vai atrás de alguma coisa, porque, gente, isso é uma coisa muito séria. Depressão é uma doença muito séria. E é muito difícil de lidar com isso, pessoas que passam por isso. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas fulano tem tudo, por que tem depressão? Cara, às vezes a pessoa tem tudo por fora e tá vazio por dentro. Isso não justifica, sabe? Existem essas campanhas de prevenção à vida, etc. Você tem que buscar ajuda se você sente que você tá começando a ter alguma decaída. Você tem que buscar ajuda se você não se sentir bem. Se acontece alguma coisa com você, não se fecha, conta pra alguém, desabafa. Se você sente que você tá com depressão, busca ajuda. Vai atrás de alguma especialização, sabe? E você que sabe que tem alguém que tá sofrendo, não julga, não aponta o dedo na cara dela e fala, você só tá de frescura. Porque depressão não é frescura, não é drama. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Só dar as informações a respeito de tudo que aconteceu e a minha opinião a respeito sobre a depressão e etc. E o sofrimento que as pessoas passam. O Chester, ele devia estar muito tempo sofrendo e ninguém percebeu. Esse tipo de coisa faz a gente refletir um pouco quando acontece. Obrigado por ter assistido até aqui, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado mesmo por ter assistido tudo. Beijinhos e brigadeiro. Falou!